Oi, gente, vamos para mais uma aula de GO, página 58. Então, assim, na página 58, ele fala sobre a modernização no trabalho. Então, há um grande problema nessa modernização do trabalho. Por quê? Porque grande parte da população brasileira, ela não está qualificada para essa modernização no trabalho. Hoje, a grande parte das máquinas, por exemplo, já que a gente estava falando de meio de transporte, de setor agrícola e tudo, grande parte das máquinas agrícolas, elas são extremamente modernas. Elas têm piloto automático, elas têm computador de bordo, elas têm um monte de coisa que, se a pessoa não entender de tecnologia, ela vai ter um problema para trabalhar nesse setor. Vamos falar a indústria de álcool que veio para cá. Ela também é extremamente tecnológica. Então, nós precisamos investir em tecnologia. Esse vai ser o grande problema para a metade do século XXI para frente. Por quê? Porque vai precisar de mão de obra qualificada. O Brasil, ele tem essa mão de obra qualificada? Não. Infelizmente, não é investido em mão de obra qualificada. Por exemplo, se não fosse a pandemia, a escola iria ofertar um curso de robótica, certo? Esse curso, ele é ótimo. Por quê? Porque vai ensinar aquele que vai fazer a questão da tecnologia. E hoje a nossa área ela é toda tecnológica, então nós temos que investir em tecnologia. Até fala aqui, ó, por outro lado, há duas tendências fortes na profissão, que é o High-T, que eu não sei como que pronuncia, que é o quê? É a alta em tecnologia. Então nós temos que investir em tecnologia, em especialização tecnológica, fazer cursos que envolvam a tecnologia, porque dependendo do serviço, a grande maioria do serviço daqui para frente, todos vão utilizar a tecnologia, certo? Esse impacto da modernização, para quem estudou, para quem estudar, ele vai conseguir um emprego bom. Aquele que não estudar não vai conseguir, e aquele que não se modernizar em questão de tecnologia, ele sempre vai ficar para trás. Aí nós vamos voltar à atividade que é de antes, da página 58, tem um infográfico e ele fala sobre as cargas, sobre o meio de transporte no Brasil. E a primeira pergunta é, do ponto de vista da capacidade de carga, qual é o modal mais eficiente? Justifique sua resposta. Então, o mais eficiente que nós temos é o hidroviário. Ele tem uma grande capacidade de carga, ele carrega muita coisa e ele é bem barato. Então, a resposta é o mais eficiente é o hidroviário. A B. Apresenta uma vantagem e uma desvantagem do modal hidroviário. Vantagem, ele tem uma capacidade muito grande de carga. Desvantagem, ele é muito lento. C. Com base no conteúdo estudado, qual seria a solução mais eficiente para tornar o Brasil mais competitivo no setor de transporte? Então, hoje em dia, o que o Brasil deveria fazer? Investir mais nas rodovias e investir também em hidrovia, que são os rios. Ah, prof, mas por que não estrada de ferro, por exemplo? Porque o gasto vai ser muito alto, porque vai ter que começar praticamente do zero, né? E as rodovias, as estradas já estão aí, então elas têm que ser mantidas sempre boa para trafegar. 2. Tem um gráfico comparando as matrizes de transporte do mundo com o Brasil. Dentre os países representados no infográfico, qual possui a matriz de transporte menos eficiente? Infelizmente é o Brasil. Menos eficiente é o Brasil devido ao seu tamanho. Nosso território é muito grande. Então, devido ao nosso tamanho, o Brasil é o mais baixo, no caso. B. Qual possui a matriz de transporte mais eficiente? A mais eficiente é os Estados Unidos, porque eles utilizam
como que eu posso dizer? A mais eficiente é os Estados Unidos, porque os modais dele, as formas deles transportar mercadoria, ela é de grande capacidade, certo? Aí tem a atividade 3. O modal de transporte aéreo é muito eficiente no que diz respeito à rapidez e segurança. No entanto, é o modal menos utilizado no Brasil. Quais os motivos para baixo aproveitamento? Quais os motivos? Por que a gente não leva tanta coisa de avião? Por quê? Porque ele é extremamente caro e ele carrega pouca coisa. Então, ele é caro e a quantidade de coisas que ele carrega é pequena. Então, não dá para o Brasil. E o Brasil, ele é um país que produz muita coisa, né? Então, não dá para carregar. 4. A matriz de transporte brasileira é ineficiente, visto as características físicas do país. Explique por que podemos afirmar que a escolha modal rodoviária é uma política de Estado. Por que é uma política de Estado? Por quê, gente? Porque lembra que Juscelino Kubitschek, como ele queria modernizar o Brasil, ele investiu em rodovias. E hoje não vê mais como não vai acabar com as rodovias, mas se a gente mudar muito o meio de transporte, muita gente vai ficar desempregado. Então, isso é devido ao governo do Juscelino Kubitschek. Para atrair indústrias automobilísticas para o Brasil, ele investiu em rodovias, ok? Aí as outras atividades vocês vão fazer. Tem uma pergunta número 7. Aponte quais são os grandes desafios do mundo para o trabalho do século XXI. Quais são? A formação de mão de obra capacitada. Aqui no Brasil, precisa-se investir na mão de obra qualificada, principalmente qualificada em questão de tecnologia, tá bom? Agora as outras atividades vocês façam, tá? Beijo, até mais, gente!